Bom, gente, o tema que eu trouxe para vocês hoje é um tema que está super em alta e praticamente, na minha prática clínica mesmo, é uma dos pacientes que eu mais atendo aqui na clínica. Eu estou na clínica agora, eu vim aqui, que a gente tem aula em grupo de exercício com o personal, então depois no final eu mostro para vocês aqui. Então, o tema é atuação do fisioterapeuta cardiopulmonar nas cirurgias. Esse é um tema extremamente relevante e importante, do qual a gente precisa se apoderar cada vez mais dessa atuação, em vista dos grandes resultados que a gente pode conferir para o paciente. Como a Maria falou um pouco da minha carreira, então a minha história ela é um pouquinho diferente de muitas profissionais. Eu comecei na área básica como pesquisadora, e depois que eu fui fazer especialização na área clínica. Então, passei por diversas universidades até chegar ao momento de atender o paciente com uma expertise um pouco diferenciada, depois de uma carreira aí bem longa. Então, foi aí que eu idealizei a Nese Cardiopulmonar, essa empresa que cuida de muitos pacientes e também treina muitos fisioterapeutas na área cardio. Então, a atuação do fisioterapeuta cardiopulmonar em cirurgias, ela é bem abrangente. Ela pode participar desde do centro cirúrgico mesmo, como demonstrado aqui nessa foto, e também na área ambulatorial, além do atendimento dentro do hospital, tanto em UTI quanto em enfermaria. As três áreas que a gente atua fortemente na cirurgia são a pré-habilitação, que seria o pré-operatório desse paciente, o preparo dele para a cirurgia, o intraoperatório, que seria a atuação dentro, ou pericirúrgica, ou perioperatória, como queiram chamar, que é a atuação do fisioterapeuta dentro do centro cirúrgico, ou até na fase aguda, que a gente acaba dizendo, logo após a cirurgia, e o atendimento também, a abordagem pós-operatória. Então, são três sub-áreas que a gente pode atuar de forma muito assertiva nas cirurgias. Alguns artigos. Desconfigurou aqui, gente, mas depois. Enfim, o que importa é o que eu tô falando. Mas vocês estão me vendo, né? Acho que sim, espero. Bom, as cirurgias, elas vão apresentar risco, tá? Dentro dos primeiros 30 dias, as cirurgias, elas podem apresentar risco de infecção, hipertermia e desidratação, hipotermia, atelectasias e outras alterações. Então, existem vários artigos, esse aqui é um bem legal, tá? Que é de 2020, inclusive, que ele mostra com quanto tempo pós-cirúrgico a gente pode ter o aparecimento dessas complicações. Então, por exemplo, uma sepsemia, ela pode ter um aparecimento aí dentro de 48 horas. Então, a monitorização deve ser realizada dentro de a cada 12 horas para verificar os sinais e saber se o paciente está entrando ou não em sepse. O manejo de dor, os 3 primeiros dias são piores, depois diminui. Então, existe uma escala de tempo do qual a gente precisa ficar muito ligado, muito atento, para diminuir ou minimizar os riscos dessas complicações. O tromboembolismo pulmonar, aqui intitulado 5 dias, insuficiência cardíaca, 5 dias, trombose, ela pode aparecer dentro dos primeiros dias, mas a gente também pode ter trombose tardia, tá? Então, os 30 primeiros dias de um pós-cirúrgico, eles são importantes para essa monitorização de possíveis complicações. As principais complicações que nós, fisioterapeutas, atuamos fortemente são derrame pleural, atelectasias, sarcopenia, caquexia, então a gente tenta minimizar essa perda de massa muscular, diminuição da fração de ejeção do veículo esquerdo, também é extremamente vital para os nossos pacientes, e a gente precisa ficar atento aí num paciente que começa a enfraquecer demais, a taquicardia dele começa a aumentar, ele vai ter algumas descompensações cardiovasculares, então o olho clínico ali, quanto à fração de ejeção, também é importante. Atraso na cicatrização, outro ponto que nós, fisioterapeutas, mesmo sendo da área cardiopulmonar, a gente precisa se especializar na área de cicatrização e reparo tecidual para poder contribuir dentro das cirurgias para esses pacientes e minimizar ou dificultar, na verdade, né, não deixar que aconteça os atrasos na cicatrização, porque isso é um impeditivo muito grande, muitas vezes, de expansão torácica, de manejo de dor, que acaba atrapalhando e levando a outros complicadores, né?
Então, um paciente que ventila muito curto, que não consegue atuar ali com manejo de dor, ele vai fazer hipoventilação, e isso pode levar a uma telectasia, e em grande escala, se é um paciente muito fraco, pode até contribuir para um derrame pleural. Então, a gente tem que ter sempre esse olhar mais global, sabe? Mas um raciocínio mais clínico. O tromboembolismo, por sua vez, também pode ser evitado com mobilização precoce e diversas atuações aí bem assertivas que a gente pode atuar. Além de tudo isso, outra complicação que acontece bastante é a diminuição de capacidade pulmonar, tá? A capacidade pulmonar é um grande risco que a gente tem que ficar de olho. O paciente que diminui demais a capacidade pulmonar vai contribuir para a complicação. Então, são pontos extremamente importantes e cruciais para que a gente possa atuar de forma resolutiva nos pacientes que fazem uma cirurgia. Porém, dentro desse contexto, os fatores que influenciam no risco cirúrgico, eles estão relacionados a 3 pontos bem importantes. A cirurgia em si, então, qual tipo de cirurgia que o paciente vai ser submetido, né? Se é uma cirurgia plástica, se é uma cirurgia cardíaca, vascular, pulmonar, enfim. O paciente, tá? Também influencia bastante. Então, qual a idade do paciente, as comorbidades que ele apresenta, a história do paciente. E, em caps lock, a gente tem que pensar na capacidade funcional. Aí, é com a gente. A capacidade funcional do paciente é extremamente importante para a gente predizer um risco cirúrgico. Então, esses 3 pontos são cruciais. O tipo de cirurgia, quem é o paciente, qual a sua história e a capacidade funcional desse paciente, tá? Então, vamos esmiuçar um pouquinho esses 3 pontos que são tão importantes. As cirurgias. Quanto às cirurgias, qual é o tipo de cirurgia? Pequeno, médio, grande porte, o tempo de sedação, tempo de intubação, quanto tempo esse paciente vai ser submetido a esse processo, se é uma cirurgia de emergência, de urgência ou uma cirurgia letiva, tá? Como é que funciona? Qual é o tipo de ferida operatória que esse paciente vai ser submetido? Se é um corte longitudinal, transversal, como é que funciona? Como é que vai ser essa incisão cirúrgica, tá? E as principais cirurgias que a gente acaba atendendo na cardiopulmonar são relacionadas, então, à cirurgia cardíaca, torácica, cirurgia vascular, cirurgia plástica, tá? Para minimizar riscos, oncológicas, ortopédicas, cirurgia ortopédica a fim de diminuir risco de trombose, fazer um pré-operatório bem feito, e as cirurgias abdominais. Então, o leque de opções de cirurgias é muito grande. Então, não é só na cardíaca e na pulmonar. A gente pode extrapolar esse conhecimento para outras áreas cirúrgicas, tá? O paciente, que é o segundo ponto extremamente importante. Então, como é a história desse paciente? Ele tem sarcopenia? Ele está desenvolvendo? Ele tem uma doença crônica associada que faz com que ele perca um pouco de massa muscular ao longo dos anos? Como é que está a funcionalidade? Como está a ventilação desse paciente? Qual a idade, o histórico, as doenças associadas? Então, conhecer extremamente o seu paciente para que aquela lâmpada de ops, atenção, essa cirurgia pode dar problema, tem que ser muito bem observado, tá? A gente tem que ficar de olho nisso. Dentro do quesito paciente, ainda existem os exames associados. Então, existem alguns exames que são solicitados no pré-operatório, tá? Então, conhecer a história clínica, né, patológica desses pacientes é extremamente importante. Então, se ele tem comorbidade, hipertensão arterial sistêmica, diabetes, doença respiratória, se já teve AVC, se tem uma DAC associada, um histórico cardiovascular, tá? Então, conhecer toda essa parte, o exame físico, os sinais vitais, tudo é importante. Dentro do quadro de exames, não é obrigatório a solicitação de muitos exames no pré-operatório, tá? Então, muitas vezes, quando a gente lê as diretrizes de cirurgia, até as diretrizes médicas, para entender como funciona, não é tão obrigatório a solicitação de exames. Nós que trabalhamos na área funcional, que a gente avalia a capacidade funcional, a gente sabe o quanto é importante, né, nesses casos, saber como é que está, pelo menos, um raio-x de tórax,
Um eco, né, para ver a força da fração de ejeção do ventrículo esquerdo seria muito importante no pré-operatório. No que a gente observa dos pacientes, eles vão para a cirurgia, eles chegam até a gente sem nenhum desses exames. Porque realmente nas diretrizes cirúrgicas não é obrigatório esse pedido de exames. Mas quando a gente tem uma boa relação com o médico, a gente consegue dar essa sugestão: olha, esse paciente demonstrou na avaliação de capacidade funcional que não está muito legal, ou numa espirometria que o volume dele de capacidade vital está baixo. Vamos dar uma olhada? O que tu acha? Aí a gente solicita também, eu solicito um raio-x de tórax, pelo menos, né, um ecocardio, porque isso auxilia e a gente consegue ter um parâmetro de capacidade pulmonar e de força cardíaca para tentar minimizar os riscos desse paciente. Já a capacidade funcional, que é o terceiro quesito, né, dos 3 que a gente vem falando, ele é super importante. Na minha opinião, é o mais importante. Acho que para todos que estão me ouvindo aqui hoje e me vendo, né? A capacidade funcional, então, ela tem ganhado uma amplitude muito grande nos últimos anos. Inclusive, os artigos cirúrgicos já vêm falando muito da capacidade funcional. Já tem trabalho dizendo que a capacidade funcional ela tem 80% de impacto sobre o risco cirúrgico. Isso é muita coisa, é muito importante. E como é feita essa avaliação? Então, a capacidade funcional, em geral, quando o paciente não passa por um fisioterapeuta cardiopulmonar, ele é avaliada pelos METs, que é o gasto metabólico que o indivíduo tem para executar uma atividade, para executar uma atividade física, né? Então, quantos METs que esse paciente gasta para fazer seus cuidados de higiene pessoal, alimentação, andar pela casa, caminhar 1 ou 2 quarteirões andando devagar? Então, tem uma escala de METs, então, um MET de 1 a 4, 4 a 6, mais que 10, ou enfim, quantos METs esse paciente gasta? É comum a gente encontrar os guidelines cirúrgicos e os cirurgiões indicando a cirurgia para pacientes que têm 4 METs. O que seriam os 4 METs? Um paciente que consegue subir 2 degraus de escada e dar uma corridinha assim dentro de casa, sabe? Que, vamos supor que ele tem que tirar a roupa que está na chuva, no varal. Então, ele dá uma corridinha para pegar essa roupa. Eles consideram que esse paciente está apto para fazer uma cirurgia. Então, uma boa capacidade funcional melhor avaliada seria mais indicado. Então, não é a melhor forma, tá? 4 METs seria o quê? Realizar pequenas atividades domésticas, até eu descrevi aqui para vocês, como arrumar as roupas e cozinhar, subir 2 lances de escada, ou uma pequena rampa, andar rápido no terreno plano e correr pequenas distâncias. É muito comum que a gente encontre pacientes que façam muito menos que isso indo para uma cirurgia de alto risco. Então, essa escala seria muito melhor indicada se esse paciente tivesse pelo menos entre 4 a 7 METs, que seria uma capacidade funcional regular. Mas, em geral, elas estão ali igual ou abaixo de 4 METs, o que seria, numa escala de avaliação, uma capacidade funcional ruim. Portanto, a pergunta que fica é: 4 METs é suficiente para uma cirurgia sem riscos? Sinceramente, 4 METs é o mínimo, tá? É o baseline. Muitas outras variáveis devem ser avaliadas. E aí, nós entramos nessa avaliação. Por isso, é muito importante a atuação do fisioterapeuta cardiopulmonar nesse sentido, tá? A nossa grande defesa sempre vai ser em torno do músculo. O músculo, ele é um órgão vital. Então, a partir do momento, quando a gente observa um ser humano, a gente vê que ele é nós somos os seres musculares, eu costumo dizer, né? Então, quando a gente vê uma foto dessa aqui, por exemplo, à esquerda, a gente começa a ver as cadeias musculares, a gente vê o quanto de músculo a gente tem no nosso corpo, tá? E pensando em funcionalidade, a movimentação e a ativação muscular dessas cadeias para manter a nossa fisiologia funcionando, é extremamente vital. Esse controle é regulado pelo nosso sistema nervoso central, que vai, através da região bulbar, fazer um controle respiratório. Esse controle, ele não vai funcionar somente nos pulmões. Ele vai permitir que, através dos pulmões, a gente leve oxigênio, dióxido de carbono, dentre outros gases, para outros órgãos vitais, como o coração e o próprio músculo esquelético.
Então, essa resposta neuromuscular que acontece, ela é dependente da nossa capacidade funcional. Então, pensando por esse âmbito, o músculo ele é um órgão vital. Portanto, a atuação do fisioterapeuta cardiopulmonar nesse quesito é muito importante. É aqui que a gente vai fazer uma boa relação de força e de avaliação de capacidades, tanto da musculatura respiratória, que é o nosso principal sensor aí neuromuscular, quanto a força muscular periférica. Através de uma boa avaliação de volumes e capacidades e de um bom manejo de dor no paciente pós-operado, né, no paciente que fez uma cirurgia, a gente consegue melhorar a capacidade pulmonar, a gente consegue melhorar volume, esse paciente não hipoventila. Então, a contribuição e a relação de manejo de dor e ventilação é muito, muito próxima. Não é tão afastada assim. Então, o papel que a gente executa sobre esses pacientes é extremamente vital. Até porque no momento que a gente favorece uma boa ventilação, eu estou diminuindo sobrecarga cardíaca. Isso é trabalhar pensando na interação cardiopulmonar. À medida que eu melhoro a amplitude de tórax, diminuo a dor, faço uma boa mobilização de diafragma, consigo melhorar o volume, certo, pulmonar desse paciente, eu diminuo a sobrecarga cardíaca. Da mesma forma, eu consigo melhorar a saúde muscular, que depende dessa chegada de oxigênio. Então, situações de alto consumo muscular, que teria uma grande degradação da atividade muscular, a gente consegue atenuar. E aí a gente consegue diminuir a atrofia, hipotrofia, tá? Que é a perda da massa muscular mesmo, a sarcopenia. O músculo por si só, então, ele é um sensor, onde a gente trabalha a ventilação, diminui sobrecarga cardíaca e vai atuar fortemente, diminuindo ou tentando empatar, pelo menos, um processo de hipotrofia muscular, tá? E aí, progressão de doença, complicação pós-cirúrgica, toda essa degradação proteica que acontece de forma bioquímica também, com processos de estresse oxidativo, aumento de degradação e de morte celular, a gente consegue impedir. Olha quanta coisa a gente consegue atuar quando a gente olha para o músculo, tá? E não só o músculo da perna ou do braço, mas músculo de uma forma geral. Musculatura respiratória, musculatura cardíaca e musculatura periférica. Dentro de todo esse processo, a gente tem que sempre lembrar o seguinte: esse paciente, ele está num processo de inflamação. Ele passou por uma cirurgia. E quando a gente vai atuar, claro, em todas as fases que a gente já pode atuar, que eu vou dividir melhor mais para frente, mas vamos pensar comigo. O paciente passou por um processo cirúrgico. Ele vem já de uma patologia, muitas vezes, tá? E ele vai fazer uma cirurgia. Naquele momento, no processo cirúrgico, o cirurgião vai provocar uma inflamação, certo? Porque a inflamação, gente, ela é a primeira fase do processo de cicatrização. Então, o que é o processo inflamatório? É a liberação de células inflamatórias, como macrófagos, neutrófilos, a gente tem recrutamento de plaquetas, a gente tem coagulação sanguínea acontecendo, tá? Então, todo esse microambiente ativado, ele vai levar, alguns pacientes fazem febre, então a gente vai ter aquela clássica avaliação de dor, de inflamação, que é dor, calor e rubor, certo? Isso é fisiológico, beleza? O fato é que a gente pode atuar nessa fase aguda auxiliando esse processo inflamatório, que, vale lembrar, é a primeira etapa da cicatrização. Aí a gente vem para essa escala. Então, eu tenho um processo inflamatório acontecendo, uma proliferação, maturação dessa região, para que, ao final, isso faça um remodelamento do tecido e eu tenho fechamento da lesão. Isso também é algo que a gente pode atuar. Então, a gente não vai só atuar pensando no pulmão, no coração, ponto, acabou. Não. A gente tem que olhar o paciente de forma completa. O nosso raciocínio, ele é muito além disso. Então, se o paciente está num processo inflamatório, vamos tentar entrar com ferramentas que atuam nessa fase. E dentro da nossa profissão, a gente tem muitas ferramentas para atuar. Vou mostrar mais para frente para vocês. Mas sempre pensem nisso, em que etapa da inflamação ou do processo de cicatrização o paciente de vocês se encontra.
dentro do quadro de pacientes cirúrgicos, isso é extremamente importante. Então, se é um paciente que, lamentavelmente, não te conheceu no pré-operatório, e você conhece ele no pós-cirúrgico, quantos dias de cirurgia faz? Isso está dentro da escala dos dias de cirurgia, né? Dos dias de cicatrização, porque como é que funciona? Então, a cicatrização ela pode levar de 7 a 14 dias. 21 dias é um quadro aí, ok, dentro da normalidade, fisiologicamente constatado. Mas a gente sabe que o processo de cicatrização ele é um pouquinho mais longo, porque ele entra na fase crônica da cicatrização. Então, ele pode levar de 6 meses a 1 ano. Em certas situações onde a gente tem atraso da cicatrização, isso vai demorar um pouco mais. Então, a gente tem pacientes que fazem uma complicação num pós-cirúrgico na ferida operatória, não faz nada cardiopulmonar, mas não fecha aquela cicatriz. Ou ele faz uma deiscência de cicatriz, uma cicatriz hipertrófica. Só que muitas vezes no paciente, por exemplo, numa esternotomia, um paciente cardíaco faz uma cirurgia cardíaca, isso atrapalha a expansão torácica. E a expansão diminuída, esse paciente hipoventila. E aí ele começa a fazer complicações respiratórias. Então, esse olhar mais amplo, ele é, muito importante na cardiopulmonar. E às vezes a gente pensa só no qual tipo de exercício eu vou fazer, o que eu posso fazer com esse paciente, qual é o tipo de ferramenta pulmonar que eu uso, e a gente tem que pensar em todos esses pontos que são extremamente importantes, tá? Porque, basicamente, gente, quando um paciente faz uma cirurgia, a sua funcionalidade vai ser afetada. Porque o primeiro ponto que acontece é medo, né? Então, um paciente com medo é um paciente que se movimenta pouco, concordam? Ele vai ter medo do movimento, ele vai fazer uma cinesiofobia. Então, se ele tem medo do movimento, a funcionalidade dele está comprometida, as funções fisiológicas cardiopulmonares e circulatórias, elas vão estar prejudicadas, porque se a gente observa para esse homem aqui à esquerda, eu estou vendo que ele está em movimento, certo? Então, a passagem de sangue, ela vai acontecer lá na membrana alvéolo-capilar, do capilar para o coração, do coração para a musculatura. E de forma neuromuscular, a gente tem respostas reflexas, como os barorreflexos e os mecanorreflexos, que vão direcionar uma resposta de capacidade. Então, eles vão me dizer, eu mexi a perna, o paciente fez cirurgia, tentou levantar da cama, o que vai acontecer? Esse reflexo vai ser levado lá para o nosso sistema nervoso central e ele vai contar para o nosso músculo respiratório que não está muito boa coisa, ele não está bem. O paciente vai ter falta de ar, ele vai se sentir mal para fazer o movimento, e nisso a funcionalidade dele fica prejudicada. A gente chama isso, tá, de sobrecarga cardiopulmonar por uma resposta neurológica, que acontece com todo mundo. Então, é aquela clássica pergunta, o senhor cansa? O senhor tem cansaço? Tenho. Quando? Quando eu vou subir uma rampa, eu tenho falta de ar. Qual é a relação da perna com o pulmão? É isso aqui. Então, a gente tem um sistema de reflexo, tá? De mecanorreflexos, que vão direcionar essa resposta. À medida que eu peço mais sangue, mais força na periferia, e eu não tenho uma força boa cardiopulmonar, esses receptores vão direcionar uma resposta lá para o meu cérebro e vão contar para o meu músculo respiratório e vão dizer o seguinte, meu filho, não caminha, tu vai ficar com falta de ar. E ele vai gerar falta de ar. É uma resposta muito direta. Isso atrapalha a funcionalidade do paciente. Então, trabalhar, otimizar o nosso atendimento a fim de diminuir essa sobrecarga é extremamente importante, tá? À medida que a gente fortalece, ou pelo menos no pós-cirúrgico imediato, a gente ativa a musculatura periférica, eu já estou levando essa informação lá para o meu cérebro, eu estou contando para ele que está acontecendo uma sobrecarga, mas, ao mesmo tempo, eu vou otimizar a ventilação do paciente, a força respiratória, a força cardíaca. E aí, quando essa resposta acontecer, o meu cérebro manda a informação de volta
e eu vou estar com a musculatura respiratória e cardíaca, enfim, a saúde cardiopulmonar em dia. E aí eu não vou ter falta de ar. É assim que a gente aumenta a tolerância no esforço. Então, a gente utiliza ferramentas para isso. E aí são elas que a gente vai conhecer daqui para frente. Então, quais são as principais condutas? Quais são os objetivos que a gente tem como fisioterapeuta cardiopulmonar nas cirurgias? Em 2018, saiu uma publicação muito sensacional, mostrando exatamente o papel essencial do fisioterapeuta nas cirurgias torácicas. E ele mostra nesse artigo justamente o seguinte, que qual é o passo a passo, tá, que o fisioterapeuta deve realizar para minimizar riscos e ter uma boa atuação no centro cirúrgico, no pós-operatório, no pré-operatório das cirurgias torácicas. Esse artigo é muito legal. Tem até a referência aqui. Se quiserem, depois eu passo para vocês. Ele faz uma lista de 10 itens, tá? Eu traduzi para facilitar. Então, vamos lá. Manejo de dor, tá? Então, eles demonstram, é uma super narrativa, tá? É uma revisão bem feita, muito legal, recente, né? 2018, e que mostra esse passo a passo. Então, como que funciona? Primeiro, o manejo de dor. Então, aquela história, né? Trabalhar no limite da dor. Mas o paciente pós-operatório, a gente precisa atuar no manejo dessa dor. Então, utilizar ferramentas para isso. Suporte sobre a ferida operatória, cicatrização, tá? Que é o que eu falei para vocês sobre atentar-se à inflamação, prestar atenção em que etapa da cicatrização esse paciente se encontra, tá? E aí a gente entra no terceiro ponto que eles citam, que é a cicatrização e tecido cicatricial. Então, prestar atenção na cicatrização, atuar sobre a fase aguda para acelerar esse processo, diminuir sobrecarga na própria ferida operatória, tá? E o manejo de dor. Orientações sobre posicionamento, tá? Então, é uma dúvida muito grande que os pacientes têm quando eles fazem uma cirurgia. E geralmente a gente consegue ajudar muito. Então, como dormir, como levantar, como sentar, qual é o melhor posicionamento que eu devo adotar para não ter dor ou para não atrapalhar a cicatrização. É uma dúvida muito grande e é muito comum os pacientes saírem, realizarem as cirurgias, irem para a cirurgia assim, às cegas, sem saber o que vai acontecer, morrendo de medo, não sabe como vai ser a incisão. A gente, num pré-operatório, a gente pode ajudar muito nisso, sabe? A gente pode falar para o paciente, vai ser aqui o teu corte, tá? Ele vai ser desse tamanho ou desse. O senhor vai sentir um pouquinho de dor para levantar esse braço, então, para fazer isso, o senhor faz da seguinte forma. Para deitar, então tem várias formas de a gente minimizar esse medo pré-operatório. Isso já muda tudo no pós-cirúrgico, tá? Então, as orientações sobre posicionamento, elas podem entrar tanto no pré quanto no pós-cirúrgico. A expansibilidade torácica, esse é um ponto crucial. Então, expansibilidade torácica, posição e relação do tórax com a gravidade. Outro ponto super importante. Então, falar para o paciente que quando ele for deitar totalmente na horizontal, ele não vai se sentir bem. Então, vamos levar a cabeceira, né? Vamos melhorar o posicionamento para dormir, para não fazer tosse, não fazer gotejamento pós-nasal, porque a tosse numa incisão torácica vai doer, vai complicar a situação, tá? Mostrar que que esse posicionamento ele é crucial, que ele é extremamente importante, tá? Para a expansibilidade. E que quando a gente tem um paciente que não expande, complicações podem ocorrer, beleza? Outro ponto bem famoso e importante, que a gente vê muito por aí, que é a mobilização precoce. Então, a mobilização precoce, aí, nossa, a gente tem uma infinidade de possibilidades aí de atuação, protocolos super atuais, mostrando o quanto isso é importante nas cirurgias. Volumes e capacidades pulmonares, outro ponto sensacional. Eu sou super fã, né, de espirometria e tal. Então, é legal, às vezes, no pré-operatório, fazer uma espirometria, ver quanto de volume esse paciente tem. No pós-cirúrgico, a gente reavalia e vê que ele perdeu alguma coisa ali na cirurgia e a gente tenta restaurar ou melhorar, né, que é o grande objetivo. Então, volumes e capacidades pulmonares são pontos a serem avaliados também, tá?
E, principalmente, a gente tem que ter um objetivo de otimizar isso, aumentar volume e capacidade pulmonar para melhorar a entrega de oxigênio na periferia, tá? Para que esses músculos funcionem adequadamente. Técnicas como treino muscular inspiratório, treino pulmonar, com todas as ferramentas que a gente já conhece. Ventilação não invasiva, TMI, PIP, tosse, tá? Todas essas ferramentas vão auxiliar demais aí nesse processo. E a cinesioterapia, tá, gente? Então, é aquela coisa, né? Tá dentro da cardio a gente fazer exercício. Não é aquela divisão de pulmonar e motora, tá? Então, o movimento, ele vai aumentar a expansão pulmonar, ele vai aumentar o volume corrente, vai melhorar a minha ventilação e eu consigo, só no movimento, já atuar no pulmão de forma super efetiva. Quando eu tenho outras ferramentas, um raciocínio mais robusto, fica melhor o resultado, certo? Então, unindo tudo isso que eu falei para vocês até agora, a gente precisa, de cara, prestar atenção demais no tipo de cirurgia, quem é o paciente e a capacidade funcional, certo? Como que a gente vai fazer isso? Então, a gente observa qual é o tipo de cirurgia, avalia a capacidade desses 3 pontos que são cruciais para a gente. Vem a capacidade ventilatória, cardíaca e muscular. Esses 3 pontos, eles vão ser, assim, muito importantes para que a gente possa fazer um manejo, uma prescrição adequada. O planejamento terapêutico, ele vai acontecer baseado nisso, baseado na nossa avaliação. Então, não tem como fugir, a gente não pode chegar atendendo um paciente sem avaliar de forma detalhada. Atualmente, a gente tem ferramentas tecnológicas maravilhosas que auxiliam demais a gente nisso, né? Então, são pontos aí que a gente tem que sempre pensar. Isso desde o atendimento domiciliar, tá? Não é só em ambulatórios com um monte de equipamento. A gente pode levar essa tecnologia e essa assertividade no atendimento, na avaliação, no âmbito da cirurgia, dentro do hospital, em casa, na casa do paciente ou no ambulatório. Então, eu dividi aqui, para ficar bem claro para vocês, os pontos que a gente pode atuar como fisioterapeuta cardiopulmonar nas cirurgias. A avaliação. Então, a gente vai avaliar a expansibilidade torácica, capacidade ventilatória, força muscular, tá? E capacidade funcional. São pontos que são importantes para tanto no pré-cirúrgico quanto no pós-cirúrgico, tá? Então, por mais que a gente não tenha tido contato com aquele paciente no pré-operatório e a gente vai atender só o pós-cirúrgico, a gente precisa, da mesma forma, fazer essa avaliação detalhada, certo? Algumas tecnologias nos auxiliam muito nesse ponto, tá? Então, a gente tem a espirometria, tá? Para avaliação de volumes e capacidades, monóxido de carbono, que é esse aparelho aqui, à esquerda, monóxido de carbono exalado para pacientes tabagistas, tá? Então, tem algumas cirurgias, a maioria das cirurgias, né, o médico pede para o paciente parar de fumar. E uma das formas que a gente tem de auxiliar a equipe cirúrgica nesse controle para saber se o paciente está fumando mesmo é com a avaliação de monóxido de carbono exalado. São equipamentos que a gente pode mostrar para o paciente que está com muito monóxido de carbono na exalação, então a gente considera um fumante ativo, e a gente percebe que ele não parou de fumar. E a retirada do tabagismo pré-operatório, ela é muito recomendada, porque atrapalha muito a cicatrização, atrapalha o processo de intubação, sedação, aumenta risco, né? Então, é bem legal esse tipo de avaliação aí que a gente pode utilizar, tá? Avaliação de força respiratória também é outro ponto aí que hoje em dia está muito em alta. A gente já fala de treino respiratório há muitos anos, né? Não é algo tão novo. Mas a tecnologia e a evolução dos equipamentos relacionados a ele, a essa grande estratégia que a gente tem funcional para atendimento, tem sido sensacional. E esse aqui, que é o Power Brief K5, é muito legal, que ele faz uma avaliação dinâmica, tá, da força muscular inspiratória. Ele também pode ser substituído por um manovacuômetro sem problema nenhum, tem a mesma relevância estatística e científica, só é um tipo de avaliação diferente, porque é uma avaliação estática, é a única diferença. Então, algumas avaliações
com a tecnologia, são bem indicadas nessa situação. Eu nem coloquei aqui, mas o ultrassom cinesiológico, né, tem sido super, super utilizado também, tanto no pré quanto no pós-cirúrgico. Cada dia mais a gente vem utilizando isso. Testes funcionais. Então, vamos lá. O teste funcional, ele entra de forma muito maravilhosa, né, nas nossas avaliações. E aí, por algum tempo, assim, a gente até observava uma preguiça, assim, né, de certos profissionais de executar os testes. E vale muito a pena, né? A gente precisa. Essa é a nossa grande arma de avaliação, é a avaliação de capacidade funcional. E os testes funcionais são vários, a gente pode utilizar para esse fim, tá? Então, vamos falar um pouquinho de cada. Dentro da avaliação pneumofuncional, a gente tem a espirometria, aqui demonstrada por uma avaliação de espirometria relaxada. Então, a gente avalia a capacidade vital pré-operatória, é muito importante. Geralmente é em torno de 3 litros, então é comum a gente encontrar pacientes chegando aqui num pré-operatório com abaixo de 1 litro de volume. É muito baixo isso para ele ser ventilado mecanicamente, sair do tubo no pós-cirúrgico, dá muita complicação. Então, assim, a gente trabalha muito com um setor de cirurgia torácica aqui na minha cidade, e esse é um dos pontos que ele mais pede para eu fazer. Nata, faz um pré-operatório aí. Ai, olha esse paciente, faz a espirometria, porque eu acho que o negócio está feio. Aí eu faço a espiro e vejo realmente que o paciente não tem uma boa reserva ventilatória, que seria esse outro dado que a gente avalia. A reserva, ela é um indicativo muito grande de um paciente que ele não tem nada extra, se for necessário pedir, sabe? É um paciente que tu vai ventilar e ele precisa de um pouco mais, ele vai fazer muito esforço porque ele não tem uma boa reserva. Então a gente consegue avaliar isso por espirometria. A capacidade vital, que é um ponto chave, né, que é a soma de todos os volumes menos a reserva, o volume de reserva pulmonar, então é a reserva ins, reserva ex e o volume corrente. Também é um dado importante e muito usado em pré-operatório, tá? A força inspiratória com o Power Brief também é um dado que a gente vem utilizando muito, vou mostrar para vocês. Então, aqui são dois exames o exame forçado de espirometria, então, uma curva de fluxo-volume, mostrando aí uma capacidade expiratória, já um dado bem exalatório. Aqui um exame com uma capacidade vital bem ruim, para mostrar para vocês. Então, o paciente começa, puxa, sopra, e ele vai decaindo. Imagina tu passar por todo um processo de dor, cicatrização, tubo, né, sedação, já indo para a cirurgia com um volume de ar muito baixo. É um prato cheio para um derrame pleural, é um prato cheio para uma atelectasia. Então, essa avaliação prévia é bem importante. Outros pontos que a gente observa também, esse paciente aqui, o pico de fluxo expiratório, que seria um indicativo aí indireto de tosse, né, de força para tossir. Baixo, tá? O paciente não tem um bom pico de fluxo. Então, são pontos que a gente vai observando e que nos chamam a atenção para passar para a equipe cirúrgica, por exemplo, num pré-cirúrgico. Num pós-operatório, eu também posso usar essas análises, tá? Para auxiliar no manejo do pós-cirúrgico, sem problemas. Não é só para pré-operatório. Então, dados bem importantes, como a reserva ventilatória, a gente vem utilizando fortemente na prática clínica e também já tem bastante estudo mostrando. A reserva, ela é um indicativo mesmo de que o paciente, se precisar de uma reserva, ele não tem. Então, é um dado que ele tem que estar numericamente no 0,20, tá? Ele é uma relação, é um cálculo matemático que a gente faz. E esse marcador é muito legal. A gente faz isso num pré-operatório ou num pós-cirúrgico, antes de reabilitar o paciente. E a gente observa uma mudança muito grande, às vezes dobra o valor, quando a gente faz um manejo bem feito, sabe? Então, é bem legal esse resultado para mostrar para a equipe médica. Então, é um feedback muito bom. E a gente vai trabalhando de forma bem quantitativa e não qualitativa, né? Não pode ser subjetivo. Eu acho que o paciente não está bem. Não, a gente mostra numericamente quais são os pontos que a gente pode atuar e quais são os pontos que nos acendem um alerta de que pode dar uma complicação pós-cirúrgica, tá?
Então, além da capacidade da reserva ventilatória, a força inspiratória também é algo que tem sido usado muito. No pré-operatório, já tem trabalhos utilizando treino respiratório 5 dias antes da cirurgia cardíaca, por exemplo. Faz 5 dias de TMI e diminui risco pós-cirúrgico. Olha que legal. Então, são protocolos que a gente vai desenvolvendo e vai observando na literatura para melhor atender o paciente nessa atuação. Na força INS, a gente observa mudanças bem drásticas, tá? E em poucos dias para preparar o paciente para a cirurgia. Da mesma forma, quando ele volta da cirurgia no pós-operatório, a gente também consegue ver melhorias bem rápidas, não é tão devagar assim. Aqui a gente, só para ilustrar para vocês, então, o exame, né? Aqui, na verdade, é um treino, agora que eu vi. Mas é assim que a gente realiza, né, o exame de força INS. Essa é uma curva bem ruim, tá? Então, bem heterogênea, não tem pico de potência nem resistência, e essa aqui já é uma curva bem bonita, tá? Um antes e depois aí de respeito. Então, esses dados da área pneumofuncional, eles vão basicamente avaliar volumes, capacidades pulmonares, força expiratória e força inspiratória. Então, são vários os artigos que mostram a atuação, tanto do treino muscular inspiratório, quanto a atuação pré-operatória em cirurgia cardíaca, cirurgia de lobectomia, cirurgia de ressecção pulmonar, cirurgia vascular. Então, a literatura já não é tão pequena assim, ela é bem vasta e recente. Então, a gente tem artigos de 2014, mas também tem 2019, 2020, 2021, 2022 e por aí vai. Certo? Que já demonstram o papel da avaliação espirométrica, da atuação do treino respiratório, né? Isso que eu quis mostrar para vocês nos pacientes cirúrgicos. Agora a gente vai falar dos testes funcionais. Então, os testes funcionais que a gente pode lançar mão aí para escolher e fazer na melhor situação para o paciente, né, que vai fazer uma cirurgia, a gente tem o teste de caminhada de 6 minutos, o teste do degrau, que pode ter aí várias mudanças, né? São algumas variações de 1, 4 e 6 minutos. O teste de sentar e levantar e o time up and go. São os testes bem legais para a gente utilizar tanto no pré quanto no pós-operatório, tá? Isso pode ser usado tanto em casa quanto no hospital e no ambulatório. Esses testes, o mais importante é a gente saber fazer uma interpretação disso, né? Então, monitorizar a frequência cardíaca, saturação, repouso e no esforço. Observar qual a frequência cardíaca máxima aí, que a gente chama de frequência cardíaca de pico, que eles executam durante o teste, e corroborar com a escala de Borg para entender o cansaço, como que eles estão. Então, a interpretação ela vai ser baseada na tolerância do esforço, na distância percorrida, na resposta cronotrópica, ou seja, a resposta da frequência cardíaca desse paciente, na variabilidade da frequência cardíaca, tá? Também outro ponto muito chave, importante para a prescrição. E o descenso da frequência cardíaca. Esse ponto mesmo é muito, muito importante. Entender quantos batimentos o paciente diminui após a realização do teste, para começar a observar como é que está a recuperação dele. Porque ele vai fazer uma cirurgia ou fez. Então, ele está num processo de reperfusão, de melhora de retorno, ele está, né, pedindo muito fluxo de sangue. Então, entender bem como funcionam os sinais vitais durante os testes funcionais e também na recuperação deles após o teste é bem crucial para essa avaliação, tá? Para esse cuidado. Recentemente, aqui na clínica, a gente também é um instituto de pesquisa, né? Então, a minha veia cientista ainda, acho que nunca vai morrer, eu sempre gostei de ciência. Então, eu tenho realizado bastante estudos com os meus pacientes. E a gente fez recentemente com o pós-Covid, até não é cirúrgico, mas é um dado que eu quero trazer para vocês, porque é bem importante relacionado aos testes funcionais. Então, a gente fez um estudo com 40 pacientes pós-Covid, uma avaliação pré e pós, com espirometria, teste de força pulmonar e teste de caminhada, degrau e sentar e levantar. E o que a gente observou? Que o teste do degrau e o teste de sentar e levantar tem uma correlação positiva com diferença estatística com a reserva ventilatória e com a força inspiratória lá na avaliação pelo TMI.
Já o teste de caminhada não teve diferença. O que eu quero mostrar isso com vocês? É que nos processos cirúrgicos, não precisa fazer todos os testes funcionais. Vocês podem escolher um teste que mais se encaixa com aquele paciente. E a gente tem observado, tá? Eu já observava isso na prática, mas eu precisava publicar isso, então isso está em fase de publicação, daqui a pouco vai ter o artigo. A gente precisa escolher o teste funcional de forma assertiva. E como a gente quer sempre relacionar a perna com o pulmão, nada mais justo do que a gente fazer um teste funcional que tenha uma repercussão na capacidade e na força respiratória. E aí, nesse estudo que a gente realizou, a gente observou que o teste do degrau e de sentar e levantar, ele tem uma boa correlação. Então, eu achei super legal trazer isso para vocês. Porque, às vezes, fica muita dúvida, né, de qual teste executar. E, às vezes, o teste de caminhada precisa de muito espaço. Já o teste do degrau, ou de sentar e levantar, a gente não precisa de muito espaço. Pode fazer no hospital, pode fazer na UTI, pode fazer no quarto do paciente, na casa e no ambulatório. E vai ter relevância ventilatória, tá? Isso é muito legal trazer para vocês. Esse artigo está quase terminado e a hora que estiver publicado eu vou divulgar. Os testes funcionais também têm várias publicações mostrando o papel deles no desfecho clínico nos pacientes cirúrgicos, tá? Então, a gente observa até um desfecho clínico para diminuir risco, melhor até em pacientes de cirurgia torácica e cirurgia cardíaca. Já em cirurgias abdominais, ele não demonstrou muita diferença. Então, a gente tem aí alguns estudos que mostram, alguns estudos mostrando que quando a gente faz espirometria, e antes e depois de um pré e pós-cirúrgico de cirurgia abdominal, por exemplo, uma bariátrica, tá? Não tem tanta mudança estatística. Então, tem vários artigos mostrando que não tem aquele ponto positivo, assim, mas que diminui bastante desconforto, bastante hipoventilação e atelectasias. Então, é super válido também a realização dessas avaliações bem minuciosas nesses pacientes abdominais também, tá? Então, terminamos a parte de avaliação. Olha quanta coisa que a gente pode avaliar no paciente, tá? Dentro de um processo cirúrgico. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a atuação na fase aguda. A fase aguda é a fase que o paciente fez a cirurgia, eu posso atuar tanto dentro do centro cirúrgico quanto numa sala de recuperação ou nos primeiros dias, tá? Então, a atuação sobre manejo de dor, tecidos cicatriciais é extremamente importante. Quais são as ferramentas que a gente pode utilizar? Laser de baixa potência, a gente pode usar, sensacional. LED, tá? Placa de LED. Aqui eu estou realizando o laser de baixa potência numa cirurgia vascular, tá? No intraoperatório. Aqui é o cirurgião e eu estou aqui com ele. O LED também tem resultados fenomenais, tem sido bem usado no intraoperatório e no pós-operatório imediato. A tape, tá? Então, o tape, tanto o tape linfático, que é esse exemplo aqui, numa cirurgia pulmonar, tá? Um paciente que eu precisava melhorar retorno venoso, ele estava com a pressão diastólica muito alta, fazendo taquicardia. Então, a gente começa a pensar de uma forma bem completa e consegue atuar não só na falta de ar, entende? Em tudo. Então, o tape linfático é maravilhoso, ele vai favorecer um pouco o direcionamento de líquido, então ele diminui edema, vai auxiliar muito nesses processos. E tem o tape compressivo também, que é bem usado em pós-cirúrgico imediato de plástica, mas a gente tem usado bastante aqui em pulmonar e cardíaca, que diminui muito a dor e não fica o paciente com dificuldade de expansão de tórax, sabe? Então é muito legal. Além da mobilização precoce, que é algo que a gente sempre vai priorizar, né, pessoal? Então, essas ferramentas, aqui eu estou fazendo laser numa cirurgia cardíaca de um paciente que chegou para mim no pós-operatório, eu não fiz o pré dele. Esse paciente específico é uma história bem interessante, é um paciente que fez cirurgia cardíaca, ele fez 6 derrames pleurais de repetição, funcionou todas as vezes e ainda não tinha sido encaminhado para o fisioterapeuta cardiopulmonar. A filha dele me conheceu pela internet e veio. Trouxe ele. Só que era um derrame pleural muito extenso. Ele fazia 1,5 litro de derrame pleural. Aí a gente encaminhou para o cirurgião torácico. Ele fez uma cirurgia pulmonar
para poder reverter isso, porque já estava fibrosando, não tinha mais como só com punção ali tirar o líquido, sabe? Precisava de uma intervenção maior. Hoje ele está super bem, é um dos meus modelos aí, que eu sempre estou postando o vídeo dele, ele adora, está super bem já, não tem mais líquido nenhum, tá restaurando a ausculta pulmonar, melhorando, então é uma atuação bem complexa, assim, bem detalhada, mas o resultado é brilhante. E o pós-operatório, que é o que a maioria já conhece, né? Então, atender um paciente pós-cirurgia cardíaca, pós-cirurgia pulmonar. Quais são os objetivos do nosso atendimento no pós-operatório, gente? É basicamente aumentar a tolerância ao esforço, tá? As ferramentas que a gente tem são ventilação não invasiva, treino muscular inspiratório, HIP. Então, a gente quer melhorar a capacidade funcional. Isso é só a porta de entrada para melhorar a ventilação, melhorar a força do ventrículo esquerdo, diminuir riscos, né, de complicações, reinternação, diminuir risco de derrame pleural. Então, a gente aumenta a tolerância de esforço, melhora a resposta muscular periférica e contribui para diminuir sobrecarga cardiopulmonar. Isso é muito lindo, né? É isso que a gente faz de forma tão bonita. As ferramentas que a gente usa, então, para expansão e para melhorar a tolerância ao esforço, ventilação não invasiva, PIP, manobras com AMBU e VUP, que é uma válvula unidirecional de PIP. Então, são várias formas que a gente pode aí lançar a mão para atender esses pacientes no pós-operatório, tá? O nosso planejamento terapêutico, esse aqui é um paciente também de ressecção pulmonar, 1/3 do pulmão direito, por origem oncológica, fez a cirurgia, fez todo o pós-operatório com a gente. Então, fortalecimento de membro inferior é um músculo-chave, então coxa, quadríceps, né, é o nosso terceiro pulmão, importante demais a gente fortalecer cada vez mais o quadríceps para diminuir sobrecarga pulmonar, assim como também fortalecer panturrilhas, que são o nosso segundo coração para melhorar retorno venoso, tá? Então, a gente vai atuar no fortalecimento de membro inferior, basicamente, assim, de uma forma bem imediata no pós-operatório, como resolver rápido e começar a deixar esse paciente sem dor e menos cansaço, fortalecimento de perna, capacidade pulmonar, força ventilatória e tolerância no esforço. Ganhando a tolerância, a gente consegue, a longo prazo, ótimos resultados. Então, a gente precisa ser assertivo, tá? Pensar o que ele precisa naquele momento. Eu preciso tirar ele daquela dor, daquela situação. Depois a gente vai, a longo prazo, mudando os objetivos, reavaliando e cada dia melhorando mais a evolução do paciente. Os centros de reabilitação hoje em dia estão super equipados, então são ferramentas atuais, monitorização em tempo real. A gente vai utilizar muito da tecnologia associada ao raciocínio para dar um resultado extremamente importante aí, vital, num pós-cirúrgico para os pacientes. Aqui, ressecção de lobo superior direito, e esse aqui é um paciente que fez uma pneumonectomia, ele tirou um pulmão inteiro, tá? Pulmão direito, todinho também por tumor, tá até hoje conosco. Fez pré, pós-operatório, super bem, continua firme e forte aí na reabilitação. Tudo isso que eu falei para vocês, gente, o raciocínio clínico por trás disso, ele sempre vai se basear em atuação fortemente na disfunção muscular periférica para diminuir a sobrecarga cardiopulmonar. Então, sempre pensar de uma forma mais ampla, não somente no pulmão ou somente na perna, mas entender fisiologicamente como que a gente está repercutindo na vida desse paciente, tá? Porque o processo cirúrgico, ele é um processo que vai causar inflamação e vai iniciar um processo cicatricial, e a gente precisa atuar nessas etapas de forma correta, tá? Fazer o que tem que ser feito. E nunca esquecendo que músculo é órgão vital, gente. Então, se o paciente faz uma cirurgia ou vai fazer, ele vai passar por uma lesão nesse órgão tão importante. Então, a nossa atuação, ela é essencial nesses pacientes, para a gente atuar na capacidade funcional cardiopulmonar deles, tá? Otimizando ventilação, força respiratória, levando mais sangue para a musculatura, melhorando a ventilação e a circulação periférica para contribuir para a diminuição de riscos, tá? E complicadores. O nosso objetivo sempre vai ser diminuir risco pós-cirúrgico, melhorar a resistência e capacidade funcional, incrementar a musculatura periférica, né? Força,
e também retorno venoso, otimizar musculatura respiratória e diminuir, ao final de tudo isso, a sobrecarga cardiopulmonar, que é o grande problema, né, que os pacientes enfrentam num pós-operatório, essa sobrecarga cardiopulmonar. Às vezes o coração fica mais fraco, o pulmão sofre, então é aí que a gente entra, tá? Para diminuir essa situação, beleza? Quero agradecer a oportunidade, acho que eu fui pontual, né? Fui, que bom. Eu estou olhando para o lado que eu fico olhando para o relógio. Eu sei que tem outros palestrantes maravilhosos aí para entrarem. Como eu atrasei um pouquinho para entrar, não quero atrasar mais na saída. Quero fazer direitinho, tá? Então, quero agradecer a oportunidade de falar desse tema, dessa área que eu sou apaixonada. Eu gosto muito de reabilitação cardiopulmonar. Eu costumo dizer que é minha família é importante, mas assim, eu não consigo viver sem estudar fisiologia, sem trabalhar. Eu sou muito apaixonada mesmo por mudar realidades, mudar a vida das pessoas. Eu acho sensacional o que a gente pode fazer com a nossa profissão. Essa é a minha equipe, tá? Então, é a nossa equipe aqui da MESES, que meu irmão, cirurgião vascular, a Lid, nossa secretária, o Léo, que é o personal trainer e meu marido, doutora Silvia, minha fisioterapeuta oncológica da nossa equipe, maravilhosa, que auxilia demais a gente na cardio-oncologia, e a gente atende muitos pacientes oncológicos, e a doutora Thaís, que é a nossa endocrinologista. Então, essa é a nossa equipe, esse é o nosso espaço. Muito obrigada pela oportunidade e fico aberta a perguntas. Obrigada, professora Renata. A gente sabe que a fisioterapia e o fisioterapeuta têm tido um papel crucial na reabilitação e cada vez mais a gente tem ganhado esse espaço dentro da equipe multi. A gente sabe que nossa intervenção tem um diagnóstico diferencial assim para os pacientes no prognóstico. Então, muito obrigada por compartilhar o seu conhecimento, o seu trabalho e muito, muito obrigada também por fazer a diferença na vida dos seus pacientes e das pessoas que você trata, né? A gente tem algumas perguntinhas aqui, tá todo mundo falando, apaixonada, palestra incrível. Ai, que bom! É que é ruim, eu não vejo, né, ninguém, eu fico falando sozinha. Aí eu falei, meu Deus, será que eu tô agrado? Será que tá indo? Nossa, não tá muito rápido? olha aqui, eu vou jogar aqui na tela em alguns comentários que palestra Ai, é isso que é legal. incrível, apaixonada Ai, pela que Carmen. bom! Então, a gente tem algumas perguntas por aqui. Pode E falar. aí eu vou te fazer, e aí você responde, tá bom? Tá. A primeira que a gente tem, Nayara Cássia pergunta, professora, em relação a mobilizar nas primeiras 24 horas, é seguro? Principalmente em grandes incisões, como esternotomias, por exemplo. O que você acha disso? Então, nessa fase, em geral, a gente pode atuar de forma mais... porque, assim, dentro das primeiras 24 horas, esse paciente, a gente tem que minimizar a arritmia primeiro, tá? Então, em geral, eles ficam na UTI para avaliação e monitorização e diminuir risco de possíveis arritmias que possam acontecer. E como que a gente poderia atuar nessa hora, né? Para quem trabalha em hospital, UTI cardio, a gente pode atuar com laser, eu posso atuar com a tape, para já ir otimizando, sabe, a cicatrização desse paciente, a diminuição de dor, porque indiretamente a gente está atuando na expansão torácica, quando a gente está fazendo manejo de dor, tá? Da mesma forma, é muito utilizado nos protocolos hospitalares a ventilação não invasiva nessa fase também, tá? Então, para já atender essa demanda de risco de hipoventilação e sobrecarga cardíaca mesmo. Então, a ventilação não invasiva associada ao laser, a tape, uma mobilização sempre prestando atenção na frequência cardíaca, eu acho que vale muito a pena. Se tem abertura na tua equipe, o teu hospital te permite, não vejo problema nenhum. Claro, não precisa... porque, assim, alguns pacientes podem causar uma arritmia nessa fase se a gente fizer uma sobrecarga muito grande de atividade. Mas a gente tem outras formas de atuar nas primeiras 24 horas e que tem muita relevância, tá? Então, eu posso pedir para o paciente ativar a membro inferior, fazer uma bomba tibiotársica, posso fazer uma isometriazinha de quadríceps, ativar aquela musculatura, lembrar a periferia de levar sangue para a câmara direita cardíaca, né? Expandir e gerar uma pressão positiva com a VNI, além de atender ali a própria esternotomia com laser para otimizar a cicatrização, uma tape para diminuir a dor. Então tem bastante coisa que dá para fazer, é bem legal. Muito obrigada. Temos outra
pergunta do Igor. Na verdade, você já respondeu até um pouco em relação ao pós-operatório imediato, e é sobre isso que ele perguntou também. Prof. Renata, no pós-operatório imediato, temos pouco tempo para fazer nossas condutas. Se tivermos que escolher uma técnica principal para aplicar nessa sessão, qual seria a mais importante para você? Ai, adorei essa pergunta. Eu vou dizer o que eu sou apaixonada, tá? É que assim, ó, em 24 horas, ele vai levantar depois. A gente ganha a periferia. Agora, eu escolheria a ventilação não invasiva e o laser na cicatrização e para dor. É sensacional o resultado que a gente consegue com laser de baixa potência na esternotomia, gente, vocês não têm noção, e na torácica. Então, assim, se eu tenho pouco tempo, se eu tenho isso para fazer, eu lembraria o paciente, conversaria com ele para ativar a coxa, quadríceps, então é quadríceps, VNI e laser. Faz rapidinho. Porque assim, gente, a VNI não é aquele protocolo. Até eu vi um post ontem sobre isso, eu achei massa, achei sensacional. Por que as pessoas têm mania de olhar para VNI, tipo, 2 horas de VNI, 3 vezes ao dia, não sei o quê? Não é assim. A ventilação invasiva, ela pode ser usada de muitas outras formas, sabe? Ela pode ser usada como uma ferramenta dentro do teu raciocínio. Então, não precisa ficar engessado nesses protocolos, assim, sabe? Então, eu escolheria essa conduta. Perfeito, prof. Muito obrigada. Acho que eram essas duas perguntas que nós tínhamos aqui. Mas acho que você está vendo os comentários aí na telinha, todo mundo dando Que legal, parabéns. obrigada. Muito, muito obrigada. Realmente foi uma palestra, foi uma aula muito construtiva. A sua Bom, experiência clínica com certeza faz o diferencial para a gente que ainda estuda, que é recém-formado. Então, claro. muito, muito, muito obrigada por tudo. Obrigada pela paciência e por ter aceitado o convite. Eu adorei. Agradeço em meu nome, no nome de Amanda também, né, que é a Sim. idealizadora de tudo. Então, muito obrigada. Está convidada para os próximos encontros. Ah, eu vou adorar. Pode me chamar. Muito, muito obrigada. Todo mundo parabenizando aqui.